Começou. Vamos lá, turma, é o seguinte. Bom, exercício 37 da página 33. Nós vamos fazer uma abordagem aqui, fazendo o cálculo desse sisteminha. Então você tem aqui uma massa, né, de um peso de 130 newtons, um ponto A, que está estático, um ponto B e um ponto C também. Então você tem algumas cordas ligadas por esses pontos aqui, e essa corda principal ligada numa parede e essa corda ligada aqui. A intenção desse exercício é você descobrir qual é esse ângulo θ aqui, ó. Então a gente vai partir para o cálculo fazendo primeiramente quais são as forças nesse ponto aqui. Então, se a gente, vamos supor, esquecer todo esse aparato aí, se a gente pegar e pensar somente nessas forças aqui, então você tem no ponto A uma tração que eu chamei de 2 e uma tração que eu chamei de 1. Essa tração 2, ele já te dá um ângulo de 60 graus aqui. Uma horizontal, uma linha horizontal imaginária aí, e desse lado aqui 45 graus, de acordo com o desenho ali. Então nós vamos fazer o cálculo primeiro pensando nisso aqui. Para fazer esse cálculo aqui, a gente vai decompor essa força. Essa força então na direção X, nós vamos chamar de T2X. A força T1 na direção X, nós vamos chamar de T1X. E existe uma relação entre essas duas forças, que é T1X mais T2X é igual a zero. Significa que T1X é igual a menos T2X. Esse fato de sair menos T2X é porque uma força é contrária da outra. Uma está para esse lado e uma está para o outro lado. Certo? Então elas são contrárias, então por isso que sai sinal negativo nesse jogo aqui. Então é a partir daqui que a gente vai fazer o trabalho que a gente está propondo fazer aqui. Bom, então eu tenho também que, pensando no círculo trigonométrico, eu vou contar a partir daqui, né? Então até aqui a gente tem 180 menos 45. Então esse ângulo completo aqui é de 135 graus. Depois a gente apaga aqui para a gente não confundir esse pedaço. Então pensando só nesse pedaço, que é esse pedaço aqui. Depois a gente agrega as forças em Y. Bom, então eu tenho aqui, só repetindo, T1x é igual a menos T2x. Só que T2x é igual a T2 vezes cosseno de 60 graus. E T1x é igual a T1 vezes cosseno de 135 graus. 135 graus. Beleza? Tudo bem? Bom, T1, quanto que é o cosseno de 135? 0, quanto? 0,7? Menos 0,7. Menos 0,7. Vamos usar uma casa só, depois a ver. E quanto que é o cosseno de 60 graus? 0,5. 60 graus? 0,5. Bem, então vai ficar assim, ó. Vou inverter as posições aqui, fica menos 0,7 T1 é igual a menos 0,5 T2. Eu passo esse 0,7 dividindo lá.
Então eu tenho que T1 é igual a menos 0,5 T2 dividido por menos 0,7. No final das contas, isso vai ficar positivo. Então eu tenho que T1 é igual a 0,71 T2. Então essa relação aqui, ela é importante para a gente achar quem é T1 e quem é T2. Bom, o que acontece aqui? Quando você vai calcular, justamente você começa, é aconselhável você começar nas horizontais, porque a horizontal vai te dar uma relação, e essa relação que ela te dá vai ser usada depois, quando você for calcular nas verticais e partindo, né, para a modelagem matemática das forças em Y. Como eu já conheço o 130, que é o peso, então eu vou conseguir achar T1 e T2. Mas normalmente nas horizontais ele dá uma relação. Que relação é essa? T1 é 71% de T2. É o que está dizendo aqui. Ela não está assim, vamos dizer, ela está na forma de uma relação matemática. Ela não está completa, ela não está dizendo quem é T1 e quem é T2. Tudo bem? Vamos lá. Então, continuando. Agora, na vertical aqui. Na vertical, eu tenho, que ele está mostrando aqui, ó, a projeção de T1 em Y e a projeção de T2 em Y. Então já está mostrando aqui, ó, T1Y, T2Y. E essas duas forças, elas estão na mesma direção, para cima, que é contrária à força peso. Então a gente pode escrever direto aqui assim, ó, T1Y mais T2Y é igual a P. Beleza? Bom, T1Y vezes, desse lado, né? Seno de 135 mais T2 vezes seno de 60, vou jogar o P é igual a 130. Quanto que é esse seno e quanto que é esse seno? 0,7 é o do 135? Então, 0,7 T1 mais, quanto que é esse? 0,8 T2 é igual a 130. Só que aqui, ó, você já encontrou quem é T1. Então é 0,7 e multiplica 0,7 T 0,71 T2 é o T1 mais 0,8 T2 igual a 130. 0,7 vezes 0,7 vai dar 0,49, né? 0,497. 0,497. Então a gente vai arredondar para 0,5 T2 mais 0,8 T2 é igual a 130. 1,3 T2 é igual a 130. É isso? Ou é 1,4? 1,3, né? 1,3. Então, eu encontro que T2 é igual a 130 dividido por 1,3 é igual a 100. T2 igual a 100. Se o T2 é igual a 100, então T1 é 71% do T2. T1 é igual a 0,71 mil. Beleza? É 71% de 100. Então dá aqui, ó. O exercício que nós estávamos resolvendo numa outra aula, nós desenhamos aqui, acho que não vai dar muita continuidade lá no primeiro vídeo, mas vai ficar tudo desse jeito mesmo. Então nós tínhamos calculado a tração TAB 68,4. Tínhamos calculado a tração TAC 96,3. Então nós vamos aceitar como verdadeiro esses valores aí.
E vamos calcular TBE, TBC, em função desse ponto aqui. Para calcular essas trações aí, nós vamos usar um teorema que está na página 24 da nossa apostila. Na página 24, ele chama Teorema de Lamy. Teorema de Lamy. Então, esse teorema nada mais é do que a lei dos senos. A aplicação da lei dos senos em cima de uma configuração de ângulos aqui. Só que eu tenho que contar os ângulos para saber que ângulos que nós vamos utilizar. Como que que a gente vai fazer? Aqui eu tenho 30 graus. Então significa que esse ângulo aqui, ó, é de 120. Não, 150. Já vai estragar o ângulo. Eu tenho um ângulo de 45 graus aqui. Significa que esse ângulo aqui é de 45 graus. Beleza? E como aqui é 45, se eu puxar uma reta aqui é 45. 45 com 90, com 30. 45 mais 90 mais 30. 165. Então eu tenho que esse ângulo inteirinho aqui é 165. Quando você vai fazer isso aí já testamos isso aí. Você vai fazer usando o teorema de Lamy. É importante que os ângulos aí sejam diferentes. Então, se tiver ângulo igual, ele pode dar algum erro. Bom, então como é que fica? Esse teorema fala o seguinte: vou pegar a tração, uma tração qualquer, e vou submeter essa tração, vou fazer uma relação com o seno do ângulo oposto. Então eu tenho esse ângulo apontando aqui, esse vetor apontando aqui, vou pegar esse ângulo de 45. Esse daqui, que é o TAB, vou pegar esse ângulo de 150. E esse cara aqui, eu vou pegar o ângulo de 165. Então, pelo teorema que nós estamos pretendendo usar, ficaria assim: TBE sobre seno de 45 é igual TAB sobre o seno de 150. TAB sobre o seno de 150 graus. E TBC sobre o ângulo de 165. O seno desse ângulo aí. Seno de 165 graus. Então eu pego 2 a 2 agora e resolvo o problema. Então é só calcular aqui, ó, quanto que é o ângulo de 45? TB sobre seno de 45. 0,70. 0,7. Igual. O TAB, eu já sei qual é o valor. O TAB eu sei o valor. O TAB é 68,4. 68,4. Dividido por seno de 150, que é meio. Vou jogar o 0,7 multiplicando desse lado aqui. Tá? Então eu tenho que o TB E é igual a 0,7 que multiplica 68,4 dividido por meio vai dar 136,8 vezes 0,7, 95,76. Sessenta e 68,4 dividido por meio, 136,1. Portanto, TBE é igual a 0,7 vezes 136,1.
95,76, ou pode arredondar para 95,1. Então, o TBE nós achamos. Os caras que estragam tudo, né? Beleza, vamos lá. Continuando, agora vamos pegar o TBC. O TBC, a gente iguala de novo lá com quem eu conheço, tá? Vou igualar com quem eu conheço. Esse valor aqui, ó, dividido por meio, está dando 136,8. Ou seja, 68,4 dividido por meio, que é TAB sobre 150, está dando 136,8. Então, 136,8 é igual a TBC dividido por seno de 165 graus. Vou jogar esse valor multiplicando aqui. 165 seno vai dar 0, vai dar 136,8 vezes 0,258 igual a TBC. TBC igual vezes 35,4. Então, TBC é essa força aqui, ó. Eu não estava considerando, da outra vez que eu fiz o cálculo, eu não estava considerando ela. Então, isso que levou a gente até uma imprecisão aí, um erro no cálculo. Então, essa força aqui. Muito bem. Então, calculamos aqui, né? O TBE e tal. Quando você vai fazer desse lado aqui, aqui eu tenho também o TBC. A mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Só que aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Como eu não sei o ângulo θ, como eu desconheço o ângulo θ, qualquer configuração que eu fizer, se eu pegar esse cara aqui, ó, ele vai ser 60, 180 vezes 120 mais θ. 120 graus mais θ. Me leva a uma incógnita, não sei quem é 120 mais θ. Se eu pegar desse lado aqui, para fazer um ângulo por aqui, eu também não sei. Então, o fato de não saber θ não me dá condições de calcular dessa forma. Então eu vou voltar agora aqui e fazer o cálculo usando a decomposição, que vai ficar mais fácil. Então, fazendo a decomposição, eu tenho o seguinte, ó. Eu vou decompor o TAC aqui para baixo. Então vai ficar TAC Y. E vou decompor um TAC para esse lado aqui também, ó. Então tem um TAC desse lado aqui também, ó. Então TAC desse lado vai ser um TACX. E aqui, ó, eu tenho um TCD, essa força aqui. E decompondo eu tenho para esse lado TCDX e aqui para cima TCDY. Então a gente sabe aqui algumas coisas. Por exemplo, eu sei que o TCDY que é a força que está aqui para cima, é igual ao TACY. Beleza? Eu sei que é igual. Então a gente vai deixar ele aqui desse lado. Vamos fazer somente o seguinte cálculo.
seguinte cálculo. T, vamos pegar o X aqui, ó. T, BC, mais TACX é igual. Tem duas forças desse lado aqui, né? Que é igual à força que está desse lado aqui, TCDX. TCDX. Bom, aí nós temos que o TACX é o TAC vezes cosseno desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, 60. Esse ângulo aqui, ó, 60. Então, independente de eu saber o θ, eu sei quanto que é esse aqui, ó. 180 por 60 é 240. Então, eu tenho que o TBC, eu já sei esse valor aqui, né? Já sei esse valor aqui. Embaixo, 35,4. Mais TAC vezes cosseno de 240 é igual a TCDX. Beleza? TCDX. Quanto que é o cosseno de 240? Menos meio. Menos meio. Só que aqui, ó, vamos prestar atenção numa coisa. Essa reação TBC, ela está na mesma direção. Ela está na mesma direção que o TACX. Então eu vou somar, não vou considerar esse menos aí, tá? Não vou demonstrar isso, mas vai dar aqui, ó, o TAC. Eu já tinha calculado aqui o TAC, 96,3 vezes meio. Tá, eu vou pegar um módulo, daria negativo, mas como ele está na mesma direção que o TBC, então eu vou somar. Quanto que dá? Vai dar metade disso aqui, né? 48. 48,15. Então eu tenho 35,4 mais 48,2. Você não dava 2, tá? Você não dava 2. É igual TCDX. Quanto que dá o TCDX? TCDX é igual? 83,55. 83,6. Beleza? Esse valor aqui é interessante para nós. Bom, agora vamos calcular esse TCDY aqui, ó. O TCDY. O TCDY, eu estou dizendo que é o TACY, é igual. Então, aqui, ó, eu poderia ter continuado, eu vou colocar 96,3 vezes o seno de 240 graus, que é o ângulo TAC. O ângulo TAC. Quanto dá isso aqui? Quanto dá essa conta? Sim, já fez. Onde caiu agora? Vamos lá. 96,3 menos 0,86. Também é o mesmo caso. Eu vou explicar por quê. Então, multiplica para nós aí. 96,3 vezes 0,866. 83,40. Então aqui dá 83,40. Presta atenção numa coisa, ó. Essa força TACY, ela está puxando numa direção. A TCDY está puxando em outra. E elas são de intensidade igual, então elas se anulam. Fica zero na direção Y, fica zero o resultado ali. Então, se ela aqui é negativa,
A outra é positiva. Então, o que me interessa é o seguinte, ó, no final, eu vou ter, ó, vê se você consegue enxergar. Eu vou ter uma força assim, ó, que é o T CDY, que tem que intensidade 83,4. E eu acabei de calcular essa T CDX, a T CDX, que tem 83,6, que é a T CDY. Então eu tenho um triângulo retângulo agora com esses dois valores. Isso. Então eu tenho um triângulo retângulo com esses dois valores. E no final, quando eu fizer, agora é uma questão de eu decomponho, e agora aqui nesse caso eu estou fazendo a composição. Então, ó, eu acho essa força aqui, ó, que é a TCD. Só que, vamos fazer uma coisa aqui. Como é que eu calculo o TCD? TCD vai ser o Pitágoras aqui, né? 83,4 quadrado, mais 83,6 quadrado, tira a raiz quadrada. Mas eu quero calcular o TCD? Não, eu quero calcular o θ. Quero calcular esse cara aqui, ó. Quero calcular esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Quem é esse ângulo aí? Então, eu vou fazer naquele cantinho lá, só para a gente pegar e completar o vídeo. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, fazendo aqui nesse cantinho aqui, ó, a gente tem que tangente de θ é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o 83,4 sobre o cateto adjacente, que é o que está junto com o ângulo θ. Então 83,4 dividido por 83,6. Tangente de θ é igual a 0,99. Beleza? E o θ vai ser igual ao arc tangente de 0,99. Então pega a calculadora aí e calcula a tangente inversa. 44, θ é igual a 44,71. É isso aí. É isso aí. Beleza? Uns 2 desses na prova tá bom, né? Na prova? Na prova, 2.